55 em diante. Nós homens estamos perdendo para as irmãs, né? Nós homens estamos perdendo para as irmãs, né? Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Mas sempre foi assim, né? Desde criança, quando eu comecei a frequentar a Igreja Deus Amor, sempre lá das irmãs, está mais numeroso, né? Glória a Deus. Parece que as mulheres têm mais fé, né? Tem o coração mais contrito, né? Glória a Deus. Em tudo, né? As mulheres até choram mais que os homens, né? Mais fácil chorar, né? Eu não quero dizer que os homens não choram, né? Eu choro, mas as mulheres choram mais, né? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. É porque próprio do gênero feminino, né? A própria Bíblia diz, Pedro falou, que a mulher é o vaso mais fraco, né? Não quer dizer fraco no sentido físico, emocional, não é isso. Que suportar o que as mulheres suportam, nós homens não suportaríamos, não. Né? A começar pela, né, as normas das mulheres, né? O ciclo menstrual, gestação, filhos, né? Gerar filhos, cuidar de filho, amamentar, serviço doméstico, meu Deus, né? E a esposa está de férias, mas ela está trabalhando mais do que se, né, estivesse trabalhando no emprego dela. Porque mulher, você não para, né? Se não sai para viajar, fica em casa, sempre está trabalhando mesmo. Lucas capítulo 22, versículo 55. Quem já encontrou, diga amém. Amém. Então vamos ler, diz assim: e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles, e como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te amo, eu amo a sua palavra. Fala, Senhor, ao meu coração, me orienta, me exorta, me ensina, me lava pela lavagem da tua palavra. Amém, Jesus. Pode sentar, podem aplaudir a Jesus, porque Jesus merece. Irmãos, vemos o dilema de um homem que foi do céu ao inferno num espaço muito curto de tempo. Pedro prometeu sofrer e morrer com Jesus. Não muito depois dessa promessa, ele negou ter quaisquer laços com ele. Assim que Pedro percebeu o que acabara de fazer, fugiu na noite escura. Lágrimas amargas de angústia logo surgiram. Pedro sentiu vergonha pelo que fez. Pedro sentiu vergonha de quem era. Os nossos erros nos fazem sentir vergonha de nós mesmos. Muitas vezes nós, quando erramos, quando o crente é temente a Deus, ele sente vergonha de si mesmo, sente vergonha daquilo que fez, né? O ímpio não, o ímpio ele fica se gabando, né?
eu bebo tantas garrafas de cerveja, se gabando, né? Eu pego tantas mulheres, se gabando pelo pecado dele. Já o crente não. O crente, quando ele erra, ele sente vergonha de quem ele é, do que ele fez. É verdade ou não é verdade? Até hoje, quando eu lembro, na minha adolescência, quando eu pulava carnaval, eu fico com vergonha de mim mesmo. Como é que eu fazia aquilo? Tem que fazer aquilo. Mas é assim mesmo, né? A gente tem que sentir vergonha mesmo do pecado. É ou não é? Tem que sentir vergonha do pecado. Mas eu quero falar aqui hoje, irmãos, sobre as lições preciosas que os nossos erros nos ensinam. Porque os nossos erros que cometemos no passado e no presente são pedagógicos. Eles nos ensinam lições preciosas. Se tem uma coisa que nós temos que fazer sobre os nossos erros, lembrar deles quando eles nos proporcionaram crescimento, quando eles nos fizeram mudar de vida, quando eles moldaram o nosso caráter, quando eles de alguma forma nos ensinaram algo bom que nos fez crescer. Desses erros nós devemos lembrar. Agora, o que nós não podemos lembrar é daqueles erros que nos deixam para baixo, que nos deixam desanimados, que nos deixam com a consciência de culpa. Tipo aquela pessoa, eu acho que estou sofrendo hoje assim porque há 30 anos atrás eu fiz isso. Nada disso. Você não precisa se martirizar. Você tem que saber que a Bíblia diz que o Senhor não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Tudo aquilo que você fez de ruim no passado, Deus já perdoou. Amém, irmãos? É a Bíblia que diz: tudo aquilo que você fez no passado, Deus já perdoou. Então, desses erros, você não precisa ficar se lembrando. Amém, igreja? Amém. Então, os nossos erros nos ensinam lições preciosas. E que lições são essas? Primeiro, os nossos erros faz-nos ver que nada somos. Os nossos erros faz-nos ver... Está vendo a coisa? Aumenta um pouquinho, então. Microfone, sem microfone. Glória a Deus, por gentileza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Amém, obrigado. Então, os nossos erros faz-nos ver que nada somos. Não adianta a gente querer achar que somos alguma coisa, porque todos nós somos suscetíveis a errar. Meu Deus. Todos nós somos suscetíveis a falhar. Não estou falando de pecado, não de erro que a gente comete, de falhas. Porque a Bíblia diz que há pecados que é para a morte, mas há pecados que não é para a morte. Amém, igreja? Amém. Outra lição importante que os nossos erros nos ensinam é que eles mostram-nos a nossa realidade e condição diante de um Deus santo e justo. Isto é, o único que não erra é Deus. O único que não erra é Deus, porque Ele é santo em sua natureza e é justo. Nós não, apesar de sermos santos, no sentido de fomos santificados por Jesus, pelo sangue da cruz, mas nós somos pecadores ainda. Nós só vamos ser revestidos de um corpo incorruptível quando formos arrebatados pelo Senhor. Aleluia. Enquanto estivermos aqui neste mundo, nós carregamos dentro de nós duas naturezas, a saber, a natureza que herdamos do nosso pai Adão, a natureza pecaminosa, e a natureza que nós herdamos do nosso segundo pai Adão, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas duas naturezas ficam em conflito, uma guerreando contra a outra. A natureza de Adão está querendo que a gente volte para aquele velho homem, para aquela velha criatura. E a natureza de Cristo implantada em nós
diz não ao pecado, né? Diz não à velha criatura. Outra lição que nossos erros nos ensinam é que eles nos mostram que precisamos do perdão divino. É por isso que Davi escreveu no Salmo 130: contigo está o perdão para que sejas temido. É por isso que eu, todos os dias, a todos os momentos, quando eu dobro meus joelhos para orar, eu sempre peço perdão a Deus. Por quê? Porque a gente sempre está pecando, seja no pensamento, seja no olhar, no ouvir, no falar, né? Ou em obras, sempre está pecando. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é perfeito. E ainda bem que temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que nos perdoa. Os nossos erros ensinam lições preciosas. Envergonhados e arrependidos, o nosso caráter começa a ser transformado. Quando nós erramos, como Pedro errou, nós sentimos-nos envergonhados e arrependidos. Então, o nosso caráter começa a ser moldado. Coisas que eu fazia há 10 anos atrás, hoje eu não faço mais. Coisas que eu fiz ontem, hoje eu não faço mais. Então, a cada dia, Deus vai aperfeiçoando e moldando o meu caráter através dos meus erros. É assim. Amém, igreja? Então, por isso, você nunca pode julgar o irmão ou a irmã pelo passado dele dela. Ah, não, há 20 anos atrás aquele irmão fez isso, mas de repente ele já mudou. E aí? Você vai ficar julgando ele por aqui? Né? Ele já se arrependeu. Ah, não, há 30 anos atrás aquela irmã fez assim, 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 mas de repente já mudou. Deus já permitiu que ela passasse por um certo sofrimento e agora o coração dela é outro. Então não podemos ficar lançando em rosto das pessoas o que elas fizeram no passado. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Outra lição preciosa que os nossos erros nos ensinam. Note que Pedro estava sendo preparado para ser o tipo de pessoa que Cristo usaria para edificar a sua igreja. Glória a Deus. Pedro estava sendo preparado. Então, os nossos erros nos ensinam desta forma. Através dos nossos erros, nós vamos ser mais compreensíveis com quem errar. Agora, aquele que se julga perfeito, não. O que se julga perfeito acha que não erra, porque ele acha que não erra, mas ele erra. Mas dentro dele ele acha que não erra. Ele sempre vai julgar as pessoas com a régua dele. Eu sou perfeito, eu não erro, e vai julgar os outros com a régua dele. Vai estar errado também, só que não reconhece. Quem está entendendo, levanta as mãos. Quem está compreendendo? Pedro teve que enfrentar tal agonia e remorso, porque ele precisava rever os seus conceitos de quem era Jesus. Ele via Jesus como um grande líder político que libertaria Israel do Império Romano. Então Pedro precisava conhecer a verdadeira identidade de Jesus. Pedro tinha uma visão de Jesus, de um homem que veio para libertar Israel do jugo do Império Romano. Ele tinha Jesus, via Jesus como um líder político poderoso, o Messias que ia salvar Israel, do Império Romano, ia libertar Israel. Essa era a visão que ele tinha acerca de Jesus. Tanto é que lá no Getsemane ele arrancou da espada para guerrear, E ele começou até, deu uma espadada na cabeça do soldado lá, do servo lá. Aí Jesus falou: não, você não está entendendo nada.
guarda a sua espada, mete a sua espada na bainha, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. Ou você não acha, se eu quisesse, Jesus falou para ele, se eu quisesse, eu oraria ao meu Pai aqui agora, e ele enviaria 12 legiões de anjos para me socorrer. Sabe quanto é uma legião de anjos? 6.000. 12 vezes 6, quem é bom de matemática aí? 72.000 anjos. 72.000 anjos. Agora, tem uma passagem na Bíblia do Antigo Testamento que fala assim, que em uma única noite, um só anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios. Um só anjo, numa noite. Agora imagina 72.000 anjos chegando ali para socorrer Jesus. Quem ia ficar de pé? Então Pedro não estava entendendo nada. Ele achava que o reino que Jesus ia implantar era um reino político. E não era isso. Ele achava que Jesus veio para libertar Israel da escravidão de Roma. Mas Jesus não veio para libertar Israel da escravidão romana. Jesus veio para libertar Israel de uma escravidão muito pior, que é a escravidão do pecado. A escravidão do demônio, de Satanás. Amém, igreja? Glória a Deus. Às vezes, nós também somos submetidos a situações que não gostaríamos de passar, para que possamos ter uma visão de quem é Jesus. Muita gente tem uma visão equivocada de Jesus. Até hoje, tem muitos crentes, muitos irmãos, que têm uma visão equivocada de Jesus. Muitos veem um Jesus vingativo, que vive procurando em nós falhas, para assim nos castigar. Tem crente que é assim. Eles ficam ali observando. Opa, encontrei uma falha em você, toma aqui uma chicotada. Tem crente que tem essa visão de Jesus, de um Deus vingativo, e sempre está vigiando a gente ali, procurando uma falha, para castigar. Será que essa é a visão que você tem de Jesus? Outros veem Jesus como alguém que não se incomoda quando pecamos, porque dizem, ele é amor. Tem pessoas assim também. Não, Deus é amor, Deus é amor. Aí fica passando a mão do pecado. Não, Deus é amor, é a graça de Deus. Não, Deus é amor, mas Ele é justiça também. Deus é amor sim, mas Ele é justiça também, a Bíblia diz. Então a Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é a morte. Não é assim que a Bíblia diz? Outros veem Jesus apenas como alguém a ser buscado quando estão em aperto, em necessidade ou em apuros. É verdade, por isso muita gente assim. Até crente mesmo. Só deixa para orar quando está em aperto. Quando está em aperto, em apuros, aí começa a ler a Bíblia, parece virou estudante da palavra de Deus. Quando está em aperto, em angústia, em agonia, em apuros, aí começa a jejuar, começa a fazer campanha. Então é a visão que ela tem de Jesus. Para ela, Jesus é alguém que deve ser buscado somente quando estamos em aperto, em apuro. Tem pessoas assim na igreja, que frequentam a igreja há 10, 20, 30 anos, recebem muitas bênçãos, mas nunca assumem um compromisso sério com Jesus. Nunca aceitam Jesus. E Jesus abençoa. Jesus abençoa essas pessoas, cura, carro, casa, prosperidade. Não é verdade? Deus abençoa, por quê? Porque Ele é misericordioso. Então essas pessoas têm essa visão de Jesus. Não, eu sempre vou naquela igreja, eu sempre recebo bênção.
O Jesus dela é esse. É o Jesus que só deve ser buscado quando está precisando de uma bênção, né? Quando está em apuro e aperto. Amém, igreja? Amém. Há pessoas que veem Jesus apenas como um profeta, como Isaías, Ezequias, como os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó. O islamismo vê Jesus como um profeta. Os judeus, os seguidores de Charles Taze Russell, que são as testemunhas de Jeová, veem Jesus apenas como um profeta. Amém? Amém. Desse jeito. Outras pessoas veem Jesus como um homem bom, que ensinou coisas boas, só isso. Os ateus, os céticos, eles não negam a existência histórica de Jesus, porque historicamente é comprovado que Jesus realmente existiu nesta terra. Então eles veem Jesus apenas assim como um filósofo, alguém bom que ensinou coisas boas, e que a gente deve até seguir algumas coisas que ele diz. Só isso. Essa é a visão que eles têm de Jesus. Eles é alguém como foi Aristóteles, Platão, Sócrates, e outros filósofos da época. Mas a pergunta é: qual a visão que você tem a respeito de Jesus? Qual a visão que nós, igreja, temos a respeito de Jesus? Como você vê Jesus? A Bíblia diz que Jesus é o nosso Salvador. A Bíblia diz que Jesus é o nosso Redentor. A Bíblia diz que Jesus é o nosso Senhor e é o nosso Criador. Glória a Deus. Essa é a visão que eu tenho de Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 1, diz que Ele é Deus. Ele não é um simples profeta, Ele é um simples filósofo, Ele é Deus. Lá diz assim: e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aleluia! Em João 14,6 diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quando fala o caminho, o artigo definido o diz o seguinte: que Ele é o único caminho. Se tivesse vários caminhos, dizia então assim: Ele é um caminho. Aí deixava aberto para especulações que existiam outros caminhos, mas ele foi claro: eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai. Não fala ninguém vai ao Pai, fala ninguém vem ao Pai. Se ele fala assim, ninguém vai ao Pai, aí, você podia pensar assim, então tem outros caminhos. Aí ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então para ir a Deus, para ir para o céu, tem que passar por Ele. Ele é a verdade. O máximo que eu e vocês podemos fazer é sermos verdadeiros, dizer a verdade. Ele não, Ele é a verdade. Aleluia! Pode aplaudir a Ele. E Ele é a vida. Quando fala que Ele é a vida, quer dizer que todas as coisas existentes, criadas, animadas e inanimadas, foram criadas por Ele. Todas as coisas que existem se originam dEle. Amém, irmãos? Quando diz que Ele é a vida, é porque é a oposição da morte. E quem tem Ele, quem tem Jesus, tem a vida. Não precisa temer a morte. Existem 4 tipos de morte. Existe a morte moral,
quando o homem pecou contra Deus, ele morreu moralmente. Como assim? Ele tinha uma natureza santa, a natureza de Deus. Quando ele peca, ele morre moralmente, porque a natureza agora que era santa está corrompida moralmente. O segundo tipo de morte é a morte espiritual. Quando o homem peca, ele morre também espiritual. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus. Deus visitava o homem todos os dias, na viração do dia. Mas quando ele peca, ele morre espiritualmente, porque ele perde aquela comunhão com Deus. O terceiro tipo de morte é a morte física. O homem foi criado para viver eternamente. Mas quando ele peca, ele morreu naquele momento ali, fisicamente. Mas depois, com 900 e poucos anos, ele morreu, Adão. Então a morte física entrou no mundo através do pecado de Adão. E existe o quarto tipo de morte, que é a pior de todas, é a morte eterna. Que morte é essa? No dia do juízo final, vai comparecer diante do trono. Eu vou comparecer, os salvos e os não salvos. Os salvos vão receber a sentença para a vida eterna, e os não salvos a condenação para a morte eterna. Vão ser lançados no lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Essa é a morte eterna, é a pior de todas as mortes, porque aí a pessoa vai estar no lago de fogo, sofrendo eternamente. A Bíblia diz: onde o fogo nunca se apaga e o seu bicho nunca morre. Essa é a pior de todas as mortes, que aí não tem volta mais. Amém, igreja? Glória a Deus. Em João 10:9 diz que ele é a porta de escape, é a porta da salvação, é a porta das ovelhas. Porta das ovelhas. Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas. Por que ele fala isso? Naquela época, durante a noite, o pastor de ovelhas guardava as ovelhas no curral. O curral naquela época podia ser uma caverna, podia ser um curral feito de madeira mesmo, igual é feito hoje nas fazendas, Mas geralmente os currais daquela época eram feitos lá no meio do pasto mesmo, lá no deserto, cercado de pedras e galhos. E o pastor deixava apenas uma abertura. Apenas uma abertura. Ele ficava naquela abertura deitado, dormia ali, porque ele servia de porta para as ovelhas, para proteger as ovelhas de animais ferozes e de ladrões. Estão entendendo? Então, quando Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas, ele está dizendo o seguinte: que quem entrar por esta porta, que é ele, estará dentro do curral de Deus, seguro, protegido. Pode aplaudir aí. E não somente seguro e protegido, mas também alimentado. Porque ele fala: quem entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Desta forma. Amém, igreja? No Salmo 23, Davi disse que ele é o bom pastor. E por que eu falo isso? E daí está falando de Jesus. Porque lá em João 10:11, Jesus ratificou isso. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então Davi estava falando de Jesus. O Senhor é o meu pastor, e nada lhe faltará. Amém, igreja? Em Apocalipse 19:16 diz que ele é o Rei dos Reis.
já existiram e existem muitos reis poderosos. Muitos reis poderosos. Né? Existiam muitos reis poderosíssimos. Né? O rei Hammurabi na Mesopotâmia, o rei Nabucodonosor na Babilônia, né? Outros reis poderosíssimos, né? Imperadores, né? Do Império Romano, né? Do Império Grego, o Alexandre o Grande, e assim foi, muitos reis poderosos que se achavam o maioral, faziam o que queriam, matavam, mandavam, né? Soltavam, mandavam prender, fazia violência, se achavam os tais, mas todos eles morreram, todos eles passaram. Amém, irmãos? Hoje em dia existem também pessoas assim, pessoas que acham que ele pode, e pessoas que acham que é Deus, né? Estamos vivendo a situação no Brasil que tem aí pessoas que acham que é Deus, faz o que quer, e acham que tem punição para eles, e aqui na terra não tem mesmo não, porque são tudo coligados um com o outro, mas Deus está vendo, o Rei dos Reis está vendo. Ele é o Rei dos Reis. É Ele que põe e depõe os reis. No último dia, o Rei dos Reis vai chamar todos os reis na sua frente e vai falar para eles: a posição que vocês ocuparam era para fazer justiça, e vocês fizeram injustiça. O Rei dos Reis vai julgar os reis. Até no reino teocrático de Israel existiram vários reis, pouquíssimos deles foram fiéis a Deus. Pode contar nos dedos, os reis de Israel foram fiéis a Deus. No máximo 4. Eu estou até extrapolando um pouco ainda. No máximo 4. Quem já leu a Bíblia todo sabe disso. Estou falando. A maioria dos reis de Israel terminaram de forma trágica porque não temeram a Deus. Pode contar nos dedos, 3 ou 4 reis foram piedosos em Israel. Amém, igreja? Amém. Então, irmãos, para terminar, a experiência dolorosa que Pedro passou fez crescer o seu caráter e a sua sabedoria, que o ajudariam mais tarde, quando Cristo confiou a ele a liderança de sua igreja. Então, Deus pode sim usar aqueles que reconhecem seus erros. Às vezes nós, assim como Pedro, devemos enfrentar noites profundas para tornarmos pessoas que Deus pode moldar e usar para a sua obra. Aleluia, Deus. Por isso que quando você vê alguém que veio do mundo, que ele sofreu muito no mundo, né? Quando ele se converte a Cristo, ele se torna uma pessoa muito usada nas mãos de Deus, porque ele já chega com aquele sentimento que ele não é nada. Ele já chega na igreja com aquele sentimento: eu não sou digno de ficar no meio desse povo de Deus. Então é esse que Deus quer. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode perceber, as pessoas que mais foram pecadoras no mundo, quando vêm para Cristo e aceitam de coração, são as que Deus mais usa. Não é verdade? É ex-lésbica, é ex-homossexual, é ex-prostituta, é ex-traficante, é ex-ladrão, é ex-isso, é ex-aquilo, né? É ex-mulherengo, é ex-bebedor de cachaça, é ex-drogado, né? Quando vem, aí eles sentem as misérias deles. É ou não é? Amém, igreja? Talvez o nosso orgulho e as nossas ideias equivocadas estejam nos impedindo de ser úteis na obra de Deus, né? Então nós devemos nos submeter a Deus, aos planos de Deus, e Deus se encarregará de cuidar de todas as áreas da nossa vida. Amém, irmãos? Sabendo que Deus, os nossos erros nos ensinam lições preciosíssimas, se nós reconhecermos que erramos. Tem pessoas que erram, mas não reconhecem, né? Em janeiro tivemos um problema com o irmão. Ele se acha perfeito,
se acha o maioral. Uma certa vez falou assim que é contra obreiros que oram no altar e pedem perdão dos pecados em cima do altar. Sendo que a própria Bíblia ensina que nós devemos pedir perdão de pecados. O próprio Jesus, na oração modelo, a oração do Pai Nosso, ele ensina: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então ele se acha perfeito. Amém, igreja? Que o Espírito Santo continue revelando essas palavras aos nossos corações, que podem aplaudir a Jesus, porque Jesus é. Agora eu quero orar pelas pessoas que trouxeram seus